Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do AltaCast. Hoje a gente vai ter um bate-papo super interessante sobre as vantagens do atendimento domiciliar para a manutenção da saúde nutricional. E para falar, para a gente conversar sobre esse assunto, hoje recebemos a nutricionista Cristiane Moreno. Ela é especialista em nutrição clínica, funcional, fitoterapia e com experiência na área de gerontologia e saúde do idoso. Mas, Cristiane, seja bem-vinda. Bom, muito obrigada. Fale mais sobre você, Cristiane. Eu te apresentei aqui, mas conte para nós. Quem é a Cristiane? Como é que a nutrição chegou na sua vida? Obrigada, meninas, primeiro pelo convite. Obrigada a todos aí que estão assistindo. Bom, a nutrição, eu sempre gostei muito de matemática. E a nutrição, ela tem muito a ver com matemática. É mesmo? Muito. Conta isso aí, pra quem não quer entrar. Muito cálculo, né? A nutrição tem muito a ver. E eu sou, assim, a minha família, somos 4 mulheres. E todas nós gostamos, né, de cozinhar, dessa parte. Mas até que me surpreendeu bem, né? A nutrição, ela me surpreendeu. Porque geralmente as pessoas olham o nutricionista, né, como se ele fosse só passar uma receita, né? Só para embelezar, uma receita, tudo, mas vai muito além disso. É claro que nós temos uma área que chama UAN, né, que nós trabalhamos na unidade de alimentação, em restaurantes, hospitais, né? Já trabalhei no Hospital Agarram, nessa área, né, na área de dietoterapia, que a gente trabalha, né, com paciente hospitalizado. Mas a minha área, eu optei pela área clínica, né? Então, a área clínica, além de você, não necessariamente o nutricionista precisa saber cozinhar, né? Ele entra na faculdade, né, achando uma coisa, mas é importante, né? Quando mas você saber como que é feito, né? O processo, exatamente. Né? Não tem como você ser nutricionista assim se você não tiver essa habilidade, porque você vai, querendo ou não, você vai precisar dessa habilidade no dia a dia com o seu paciente. E você cozinha até hoje? Muito, bastante. Sempre cozinhei. Sempre cozinhei muito. Suas irmãs também? Também. Minha mãe também, um excelente gourmet, né? Uma chefzinha top. As minhas irmãs também cozinham super bem. Mas cozinhar tem que ser prazeroso. Então, quando você começa a cozinhar, né, aos poucos, você vai agregando experiência, né? Chega a um ponto de você não precisar mais usar receitas, porque a alimentação, ela é mais intuitiva. Um dia eu chego lá. Isso, a quantidade de sal, de pimenta, de azeite, de tempero, né? É muito intuitivo. Então, conforme você vai fazendo, você já vai fazendo, como o pessoal fala, de olhômetro, né? Você já vai fazendo dessa forma. E é super importante para você orientar e supervisionar também, né? Você saber todo esse processo, conhecer. Exatamente. Como é que você vai orientar as pessoas que estão fazendo ali no dia a dia, né? Exatamente. Na nutrição, quando a gente está na faculdade de nutrição, a gente aprende algumas coisas em relação à alimentação, a gente faz essa parte de, até bom para quem está interessado em fazer nutrição, né? Isso mesmo, fala para o pessoal. Exatamente. Então, a gente faz essa aula, essa parte, né, que a gente aprende a potencializar os alimentos, quais são os alimentos mais... o que tem de melhor em cada alimento, as formas de cocção, né, vapor, né, cozido, assado, grelhado, casca, sem casca, a gente sempre tem dúvida, exatamente, você aprende a utilizar os alimentos, a higienizar os alimentos, que você precisa também passar isso para o paciente, né, às vezes você recebe um paciente, você começa a perceber, esse paciente tá com problemas, né, em relação à higienização do alimento, então com com vermes, né, essas coisas que às vezes parasitas, né, durante a vida toda sem fazer. Às vezes o paciente vem no nutricionista e nunca foi num clínico, nem num clínico. O paciente tem anos que não vai no clínico, não vai no ginecologista, né? Ele não vai no geriatra, né? Tem muitos por aí. Tem muitos. Exatamente. Então o nutricionista é essa parte multidisciplinar, né? Ele faz esse suporte. Não vai no gastro. Às vezes o paciente, a gente percebe pela anamnese que esse paciente está com alguma intercorrência
estar no estômago, né? Ele pode estar com H. pylori, a gente tem essa percepção, ele pode estar com gastrite. E às vezes né? ali a nutrição não está sendo, né, bem absorvida, né? Exatamente, a nutrição não está sendo absorvida. Então, às vezes o paciente está precisando estar com endometriose, com ovário policístico, né? Então, ele precisa de ir ao ginecologista. Então, a gente já chega ali, o paciente, olha, faz quanto tempo você não vai no ginecologista? Então, um trabalho multidisciplinar, exatamente. É um conjunto, não é nenhum tratamento isolado. Porque o nutricionista, ele não faz diagnóstico, né? Nós fazemos o suporte, né, nutricional para que a equipe multidisciplinar, tanto o ginecologista, o gastro, o obstetra, o geriatra, né? Então a gente faz esse suporte para que tudo funcione, porque na verdade muitas doenças, né, que nós temos, muitas comorbidades, tirando a parte genética, muitas delas são desenvolvidas através da nossa alimentação. São comportamentais. Isso, podem também ser pioradas, e né? pioradas, por exemplo, entendeu? A gente recebeu uma enfermeira aqui que é especialista em feridas e cuidado domiciliar, e ela pega muitos pacientes com ferida crônica. E aí é um paciente que tem aquela síndrome consumptiva que vai, né, levando ali nutrientes, o paciente às vezes fica desnutrido, e às vezes a família não sabe por que não está fechando essa ferida, por que está demorando tanto. Exatamente, existe uma suplementação específica para pacientes, né, que estão com escaras, né? Então tem uma suplementação específica, é uma deficiência, claro que esse paciente já está deitado, né, já não tem a mobilidade, mas a gente tem que prevenir, né? O dermatologista entra com os hidratantes, né, os óleos para prevenir, e a gente entra com a suplementação para que a gente tenha uma cicatrização mais rápida, né, e não o tenha tratamento repetição. seja efetivo, né? Efetivo, exatamente. Atingir o objetivo. E Cristiane, você, né, falou que você fez nutrição, fez a faculdade e optou pela especialização clínica, né? Sim. E aí tem aqui também a parte de gerontologia, de saúde de idoso, né? E como foi que entrou na sua vida o atendimento domiciliar? Bom, isso foi uma coisa que foi bem... Não foi porque eu procurei. Isso aconteceu, eu tenho alguns médicos, né, que fazem a indicação do meu trabalho, e eles, em um certo período, uma médica, ela pediu que eu visitasse esse paciente, perguntou para mim se eu fazia esse atendimento domiciliar. Eu falei, não, posso fazer. Eu fui e atendi esse paciente e depois... Você lembra qual era o caso? Sim, era um paciente idoso, né? Com Alzheimer, e ele precisava desse acompanhamento, até por causa da dinâmica da família, né? Ter que levar, trazer acamado, esse período, acamar, não era acamado, mas assim, até por causa difícil de mobilidade ali. Até a estrutura da família mesmo, né? Tem que levar, buscar, trazer, e até por causa do Covid, né? Na época tava, né, com o Covid estava bem em alta. Eu fui visitar esse paciente e eu achei assim que foi muito mais efetivo, né? Esse atendimento, porque você consegue observar realmente as necessidades daquela família, a dinâmica a dinâmica da família, dos cuidadores, né? Os horários, o que esse paciente realmente não está comendo, como que funciona a dinâmica de compras, quem faz essa compra, entende? Tudo é avaliado, então. Tudo é avaliado. Quem faz essa compra, né, desses alimentos? Como é que ele é feito, né? Como essa comida, como é a cocção, né? Como é a cocção desses alimentos. Engraçado, né, que a Ana falou com a gente aqui, a Ana Castro, ela cuidou da mãe dela por 14 anos com Alzheimer. E ela falou que uma das coisas que mais marcou ela foi isso, assim, que a mãe não queria comer, até que ela fez a avaliação nutricional e percebeu que ela falou assim, não, a comida tá ruim, porque não é, tem que ter um tempero, alguma coisa, porque um paciente idoso ou uma criança, qualquer pessoa, é uma pessoa que gosta de uma comida saborosa, uma comida sem sabor, ela vai ser ruim para qualquer pessoa. Mas por que ele tem que ser saborosa? A gente tem que se perguntar por que esse paciente precisa dessa alimentação saborosa. Esse paciente idoso, quando a gente vai, nós todas, né, nós todos, quando ficarmos idosos, a gente vai perdendo, né, a percepção do sal, certo? Por isso que a gente percebe, não sei se você já
for na casa de um idoso, que a comida dele sempre é um pouquinho mais salgada. Então ele tem que, às vezes, colocar mais para poder sentir o sabor do sal. E aí a gente consegue... tem muito. Então, ele não tem essa percepção do sal e ele vai mudando o paladar mais pro doce. Então você pode ver que quando muito idoso gosta de uma balinha, gosta de uma jujuba, gosta do chocolate. Paladar infantil, né? Totalmente. Porque na verdade é porque ele vai perdendo essa percepção. Então o paladar do doce fica mais presente e ele vai comendo. Então, outra coisa também, o idoso ele tem essa facilidade digamos, se o idoso ele é sozinho, ele prepara o seu próprio alimento, você pode ver que ele come muito xenobiótico, muitos produtos industrializados, tipo biscoito, bolacha. Que é mais fácil, né? Mais fácil, pão, né? Um miojo, um purê. Então, você pode ver que ele vai comendo. Não só pelo fato desse idoso não ter mais ânimo para preparar. Porque, gente, vamos ser real, é difícil você preparar um alimento, fazer um almoço e jantar para uma pessoa. Às vezes a pessoa só fica ali já faz um monte, fica ali só no Exatamente. A mesma saudável, gostoso, selecionado. Exatamente. Então é difícil você cozinhar para uma pessoa só. Então esse idoso acaba optando, não é para mim mesmo comer um pãozinho. Aí come um pão com leite e café e fica nessa o dia todo. Eu tenho alguns exemplares desse. Entendeu? Então fica mais no biscoito, de maisena, entendeu? Então o famoso, é famoso no pão. E aí, então, o que acontece? Então, já tem essa prerrogativa, né? Segundo, o idoso ele vai ter uma dificuldade mais de mastigar a proteína. Por quê? Geralmente o idoso, ele tem, digamos, hoje, uma pessoa de 90 anos, 80 anos, 70 anos, hoje, em 2023, esse idoso ele não teve tanto cuidado com a parte bucal, como nós hoje estamos tendo. Até com a óssea também, né? Exatamente. Então, exatamente. É muito maior, hoje em dia, todo mundo faz o quê? Faz um implante, né? Ou total, né? E tem um cuidado preventivo antes, o preventivo. E esses idosos, eles não tiveram essa oportunidade porque as coisas foram evoluindo. Então, esse idoso, o que ele faz? Ele tem uma prótese. Então, essa prótese, ela vai machucando a gengiva. A gente já tem um desgaste, né, dessa gengiva. E aí, essa prótese, né, essa dentadura, ela vai judiando ali, entendeu? Da parte óssea e vai machucando. Então, por isso que eles têm uma dificuldade de mastigar mesmo a proteína. Então, ele tem que ser sempre tudo muito cozido, muito molinho, carne moída, entendeu? Nesse sentido, para que ele consiga bater a meta de proteína diária. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vejo muito, assim, é bom você tocar nesse assunto, porque eu vejo muito, às vezes, assim, pro idoso, né? Come uma canjinha aqui, uma sopinha, e tá bem alimentado. E não é só isso, né? A gente precisa de um aporte proteico importante, que às vezes a pessoa vai deixando de lado, né? Exatamente. Por vários motivos, um deles esse. Um deles desse. Então, outra coisa também, assim, a suplementação nutricional, ela é de acordo com a idade, né? Você que é ginecologista, você sabe, né? A idade da mulher, né, de acordo com a idade, são diferentes. Então, na pré-infância, na infância, na adolescência, na idade adulta, na fase, né, quando a gente a gente é idoso, existem nutrientes específicos para cada fase de vida. Só que não necessariamente esse paciente vai ter que tomar, entende? Então, a gente faz os exames laboratoriais e ver realmente a real necessidade daquele paciente. Porque o paciente idoso, ele já toma muitas medicações. Então, o que a gente puder suprir com a alimentação é muito mais vantajoso, porque a gente não vai ter o desgaste dos rins desse paciente, né? Então, a gente não vai ter esse desgaste, porque já pensou, um paciente que toma pressão alta, medicação para Alzheimer, medicação para... Às vezes o médico passa alguma para memória. Então a gente diabetes, tem diabetes, é um conjunto, né? Entendeu? No final do dia, colesterol alto, tem toda uma variação aí para poder... Exatamente, porque a gente sabe que às vezes, assim, o que a gente tem que falar, né? Porque as pessoas falam assim, geriatria, né? Nutricionista que gosta, que trabalha com essa área.
muita gente confunde muito, né, essa parte de saúde do idoso, geriatria, gerontologia. Então, a geriatria, a gente tem que começar com ela desde a hora que a gente nasceu, né? Saiu do pé da mãe, a gente tem que começar. Mas no sentido, não é suplementação, é a gente cuidar dessa alimentação para a gente se prevenir, Sim. né? Porque a gente vai viver mais. Eu sempre falo isso, nós vamos viver mais. A medicina vai te proporcionar uma maior expectativa de vida. Sim. Agora, a forma que você chega lá depende muito de cada um de nós. De tudo que você plantou ao longo dos anos. É genética, né? Todos nós nascemos com uma genética. Podemos ter propensão, né? Se a gente fosse fazer um exame genético para saber o que a gente poderia ter ao longo dos anos, né, se fosse barato, né, e também nem sei se isso é tão vantajoso, né, psicologicamente. Essa é a grande discussão hoje em dia, né? Nem sei se isso, então a gente tem que avaliar isso, né, futuramente. Muitos estudos precisam ser feitos, né? Nossa Senhora. O que fazer com essa tanta frasezinha informação, vai para né? tudo. Então, assim, já que essa parte, então o que acontece? A gente tem que evitar os gatilhos, entende? Na nossa vida, na infância, na fase adulta, na parte quando a gente, na fase da maioridade, né, que a gente chama, né, porque eles não gostam, né, dessa parte idosa. A gente aprendeu aqui que agora é 60 a mais. Exatamente. Então, o que acontece? A gente precisa evitar os gatilhos, né? O gatilho da pressão alta, o gatilho da obesidade, o gatilho da diabetes. Então, todos esses gatilhos, você nasceu sem e você as conquistou, né, essas comorbidades, foi por alguma coisa. Que coisa? Alimentação. Entende? Geralmente é assim. Então, a gente evita os gatilhos e se esses gatilhos foram controlados, foram ativados, a gente tem como controlar através da alimentação. Só com a alimentação. Exatamente. Eu tenho vários pacientes que tomavam remédio para colesterol alto, diabetes, e hoje em dia já toma uma dosagem, né, de insulina mais menor, baixa, né? Consegue às vezes até retirar, né? Algumas Exatamente. medicações a gente Exatamente. consegue Paciente retirar. que tem cirrose, né? Então a gente consegue tratar também com a alimentação. Então a gente vai fazendo essas modificações, mas de uma forma comportamental. É uma construção, né, que vai sendo feita. É porque assim, o que acontece? Você tem um idoso, né? Uma pessoa 60 mais, ele já tem uma história de vida. Né? Nós que não chegamos nessa fase, nós temos as nossas preferências alimentares. Sim, Brasília principalmente, que é uma cidade que tem pessoas do Brasil todo. Diversa, né? Então tem nordestinos, tem pessoas do sul, né? Tem carioca, tem todo tipo de cidade, cada estado está aqui representado. Então você precisa respeitar essa história, né? Essas histórias regionais desses pacientes, e com isso você adaptar uma dieta, o melhor para esse paciente, entendeu? Mas assim, de uma forma comportamental. Como? Você vai tirando algumas coisas aos poucos, para que ele vai se adaptando. Porque se você fizer uma dieta muito restritiva, né? E se fazer uma dieta mesmo, tem paciente que nem funciona sem entregar uma dieta para ele. Que não respeite as preferências daquele paciente, né? Mas às vezes, exatamente, mas tem paciente que é de forma comportamental. Então vamos negociar, você toma, um exemplo, tá? Você toma refrigerante todos os dias, ele é apaixonado por refrigerante, muito idoso gosta de refrigerante, né? Refrigerante, que eles gostam, o paladar vai ficando mais infantil, né? Gostam de sanduíche, pizza, miojo, né? Meu Deus, todas essas coisas. E é como você falou, né? É fácil, você né? vai tirando, fácil acesso. Vamos tomar 2 vezes na semana, aí depois vai tirando aquela vez, a gente vai fazendo desmame, né? Vai colocando água com gás, a gente vai desmamando esse paciente, então ele vai se adaptando. É diferente você demorar 5 meses para você tirar uma coisa que você fazia todo dia, do que você tirar em 15 dias e depois você voltar. Você não aguenta mais, você joga a dieta na gaveta e a partir de agora eu não vou fazer mais nada. E me diz uma coisa, quais são os outros casos? Aí você começou a atender esse paciente com Alzheimer, né? Foi na pandemia, Exatamente. Acho que na pandemia teve um boom de atendimento domiciliar, né? Muito, foi como começou para todos, né? E quais são os outros casos que você acha assim, que o atendimento domiciliar pode beneficiar? Não,
Não, eu acho, na verdade, eu acredito para todas as áreas, né? A não ser aqueles que precisam, né, de você fazer um exame em consultório, né? Tipo, você é ginecologista, precisa do Papa Nicolau, né? Precisa fazer essa averiguação mais no corpo do paciente. Agora, quando você, para a criança, né, adolescente, adultos, né, pacientes que precisam só de um cuidado, né, especial, acertar algumas coisas. Porque, na verdade, o que acontece? O nutricionista, ele tem que ensinar o paciente a mudar seus hábitos e futuramente ele andar sozinho e esse paciente começar a ir seis meses, uma vez por ano. Ele precisa, né, ter essa autonomia, né? A sua saúde. Exatamente, ele precisa, porque não pode ficar refém, né? A gente não pode fazer isso. É uma mudança devagar, né? Porque a nutrição mudou muito. Nos últimos anos, a nutrição mudou muito. A nutrição comportamental, ela veio para isso, né? Para mostrar pra gente que a gente precisa olhar dessa forma o paciente. Então, por isso que o atendimento domiciliar, eu acredito que ele tem muito a ver com comportamental, sabe? É integral, né? Você tem a oportunidade de olhar aquele indivíduo. Imagina, você sentar na mesa do paciente na hora que ele tá. Às vezes você chega, tá na hora do almoço, o paciente, não, vem aqui na hora do almoço. Aí você vai. Melhor horário, né? Você vem dar uma olhada na geladeira, ele mesmo pede, vem olhar aqui na minha geladeira o que tem de ruim, o que você quer jogar fora? Eu tenho muito paciente que compra doutora, o que você quer jogar fora? E aí é legal você falar isso, assim, o que você olha, assim, quando você chega na casa, qual é o seu olhar, assim? Como é que é essa avaliação? Se você puder descrever pra gente como é que é a avaliação nutricional domiciliar. Como eu sou da área nutricionista e gerontologista, né, na área de gerontologia, a gente vê tudo, não só a alimentação, mas a gente vê também a parte da casa, né? Então, a gente faz o suporte para o fisioterapeuta, né? Pra gente poder dar olha, tá faltando isso, o fisioterapeuta vai lá e faz essas modificações e que a gente sabe que o fisioterapeuta vai fazer isso excelente, que também seria home care, que é interessantíssimo. Então, o que eu faço? Eu olho em relação à geladeira, como já falei, né? Ele pede para dar uma olhada na geladeira, ele pede para olhar a lista de compra, muitos têm lista de compra, dá uma olhadinha aqui na minha lista de compra, será que isso aqui tá bom? Então a gente vai acrescentando, entendeu? Porque o nutricionista de home care, ele não só faz a dieta do paciente, ele faz lista de compra, nós fazemos cardápio, nós treinamos as cozinheiras que estão, né, prestando serviço naquela casa. Olha só, isso é muito legal, entendeu? Né? Eu ensino essas cozinheiras, né, das residências a fazer a sopa desse paciente pro noturno. O que acontece? A gente tem que ver a dinâmica da casa. O almoço, todo mundo almoça junto, né? E na hora do jantar, como é que vai ser? Geralmente o que nós fazemos? Conta pra mim no jantar. O que é? Lanche, né? Ou é a sobra do almoço. Exatamente. E pro idoso isso já não funciona. Entende? Porque ele tem uma digestão mais lenta, né? E um lanche ele já fazia. Então, o que a gente quer fazer? Trazer nutrição. Então, a gente pode... O que a gente faz? A cozinheira trabalha até que horas? 5 horas? Ah, não, essa cozinheira ela vai ficar ela fica o dia todo. Não, ela tem um descanso 7 horas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uns congelados? Por isso que eu te falo da importância de você saber cozinhar, de saber como congelar um alimento, para você treinar. Então, você vai e faz um dia, né, de atendimento. A gente chama de personal diet. Você vai lá, ensina essa cozinheira a fazer todas essas sopinhas, a gente congela, porque 5 horas da tarde ela quer descansar também, né? Ela tá em pé desde 6 horas. Então, o que geralmente acontece nas casas que eu vou? O idoso, ou ele come tudo que tinha na geladeira, faz uma sopinha. Ou então faz um mix com água, que às vezes o idoso não gosta de mastigar e tudo, faz um mix, passa no mix com água, requenta aquele caldo, mas não tem um nutriente, né? Porque é como você falou, às vezes não foi produzido da maneira adequada, não foi armazenado da maneira adequada. E aí a gente perde o valor nutricional. Perde. Então, o que a gente faz? A gente prepara essas sopinhas, ensina ela a preparar, dá várias opções, né, de carne, frango, peixe, a gente ensina, né, ensina a fazer tudo no vapor, os legumes, para poder, né,
não cozinhar tanto para que os alimentos não perca, né, os nutrientes. Então a gente ensina como fazer, ela deixa as marmitinhas tudo pronto, põe no freezer, não é mais fácil para a cuidadora, né, chegar, pegar, porque não sobrecarrega ninguém, nem a cuidadora, nem a cozinheira. Então ali faz para 15 dias, viu que mais ou menos 5, 6 dias ainda tem 6 lá, ela já pode produzir alguns para não ficar muito tempo. Eu vejo que é uma parte importante para você conseguir atingir objetivos assim na terapia nutricional, é a organização, né? Não deixar tudo em cima da hora, porque em cima da hora sempre vai estar corrido. A gente faz sempre isso, né? Se a gente tiver que fazer em cima da hora, que a gente faz? Faz um lanche, né? A gente põe um passa pão na ali, rua, compra qualquer coisa, aí a gente vai... Resolver o problema é fome, vamos resolver, seja lá com o que for. Porque esse paciente, ele é muito inflamatório, né? Você já tomou muitas medicações, esse paciente tem uma desbiose, então a gente precisa ter certeza que o que ele está absorvendo vai ser bom para ele, porque o que acontece? A desbiose, né? A gente tem aquelas células do nosso intestino, elas ficam, um exemplo de maneira grosseira, né? Ficam um pouquinho abertas, né? E passa tudo que tá ali, porque ele tá tomando muita medicação. Então, o que a gente tem que fazer? Passar nutrientes, coisas boas, alimentação boa, para que ele se sinta forte e não fique né? Não entre na sarcopenia, porque é importante isso, né? O paciente idoso, que tem Alzheimer, Parkinson, ELA, né, que tem deficiência de mobilidade. Então, esses pacientes precisam ter um aporte nutricional 100%. É verdade. Excelente. Para manutenção da qualidade de vida, a mobilidade. Exatamente, para não ter sarcopenia, né? E aí, depois que você faz esse trabalho, que você orienta, né, vê a lista de compras, a maneira que está sendo produzida, alimentação, enfim, faz o cálculo também todinho do aporte que necessita de acordo, né? A gente pesa o paciente, a gente faz a avaliação antropométrica, que do idoso é diferente, né? A gente faz, se esse paciente for acamado, a gente faz de uma outra forma, por observação, então a gente... a estimativa de peso, ou então às vezes ele já foi em algum outro médico e o médico já tem aquela estimativa de peso, então a gente faz. Então é tudo um trabalho bem minucioso. E aí você vai avaliando de quanto em quanto tempo? A cada 30 dias. 30 dias. Essa é a frequência ideal. A gente vai a frequência ideal, porque assim, o paciente que tem comorbidades muito agressivas, né, que está numa fase muito, eu digo agressiva não, que tem uma comorbidade que está em fase já de muita progressão, esse paciente ele entra em sarcopenia muito rápido. Conta pra gente o que é sarcopenia, que talvez não é todo mundo sabe. Sarcopenia é deficiência de massa muscular, né? Esse paciente fica com uma deficiência de massa muscular, ele vai perdendo a mobilidade, vai ficando fraco. Que ela é fisiológica com o envelhecimento, né? E existem também causas patológicas, né? Igual Exatamente, doenças, exatamente. tratamentos, Então você precisa ter esse aporte. Exatamente. Aí você faz a suplementação, porque assim, às vezes a pessoa não quer, não vou fazer um nutricionista, vai lá no balcão, né, da farmácia e o paciente, essa proteína é boa. É raro, mas acontece muito, né? Mas acontece, é raro. É raro, mas mais raro não acontecer, muito. Né? Então você chega lá, o paciente está tomando um suplemento que realmente não funciona para ele, não é adequado, entendeu? Às vezes pode até fazer mal, BCA, fazer mal. Muita coisa que não funciona. Tanta entendeu? coisa para ser vista corante, a quantidade de proteínas, igual você falou, a qualidade. Né, se aquele paciente tem intolerância à lactose, entendeu? Glúten, tanta coisa, né? Entende? Então você tem que fazer esse direcionamento. Você tem alguma alteração renal, né? Porque o aporte de proteína também muda completamente. Exatamente. Foi bom você falar, né, disso aí. A gente fala do ômega 3, né? Vamos falar. Então, o ômega 3, você chega na farmácia, todo mundo tem ali exposto. Todo mundo quer. Né? Principalmente mulheres, né? Todas eu as tenho mulheres. Pacientes idosos, vamos tirar o idoso, né? Eu tenho pacientes 60 a mais que ele tem tanta intimidade com o pessoal da farmácia que eles ligam para ele para oferecer. Olha, tem um ômega 3 muito bom aqui, posso levar? Você vai querer? Entende? Então tem muito disso. Então o que acontece? O ômega 3 ele é uma coisa assim excelente para a nossa vida, né? É uma tecnologia, né? É um fármaco excelente, só que tem o horário certo, né? O jeito certo de tomar, né? Você não pode ter desbiose, porque o que acontece? O ômega 3, o que ele faz? Ele multiplica, né? Também
coisas boas e coisas ruins. Então, você precisa estar... O ômega 3 você pode tomar ele só depois de 3 meses de uma dieta bem estabelecida, para que eu tenha certeza, segurança que aquele paciente vai multiplicar algumas coisas boas ali. Que vai absorver o que precisa, né? Fora que muitas pessoas não sabem, é bom que vocês saibam, que estão aí, né, assistindo, precisa da certificação da IFOS, né? É um selinho azul, né, da IFOS. Por quê? Aquele ali te dá uma segurança que ele não tem metais pesados. Não, e eu falo assim, a própria embalagem, né? Porque ela tem que ser mais opaca. Mais opaca. Ela não pode ser transparente. Exatamente. Porque ele é muito sensível, né? O paciente às vezes guarda tudo ali do lado do fogão. E o horário de tomar? Então, já que a gente está falando das dicas de ômega 3, qual seria o horário ideal? O ômega 3 a gente orienta depois do almoço, depois do jantar. Entendeu? Vai ter melhor absorção. Vai ter melhor absorção. Depois do alimento, Isso, né? Exatamente. É porque esse é o papel do nutricionista, entende? Saber se aquele alimento ele pode tomar após a alimentação, ou se precisa de esvaziamento gástrico, né? Vamos falar que o estômago está vazio, né? Sem alimento, para que ele tenha uma melhor absorção. Outra coisa também que as pessoas, que eu pego muito, os pacientes idosos, é tomando vitamina C. Vai tudo embora. O tempo todo. Só que, assim, as pessoas não sabem que para o paciente idoso, a vitamina C, ela é boa, mas ela é ruim ao mesmo tempo, dependendo de como você toma. E se você fizer os exames, não tiver. Por quê? A vitamina C, quando ela está na circulação ela está no nosso sangue, né, e a gente toma, vai para o nosso sangue, ela dificulta a captação de cálcio. Então, na pandemia, a gente teve demais paciente com muito problema de... Osteopenia, osteoporose. Exatamente, osteoporose, osteopenia. Por quê? Porque estava tomando 2, 3 comprimidos de vitamina C mais por de 1 dia. grama, né? Ô Cris, e conta pra gente, assim, já que você vai em domicílio, vê o paciente, existe uma consulta nutricional familiar que dá pra fazer ali a família toda? Como é que funciona isso? Sim, a gente faz consulta familiar. Na verdade, o que acontece? Você vai atender um paciente, você acaba atendendo a família toda, né? Então, você tem um paciente que tem uma comorbidade e a família precisa se adequar. Ótimo. Então, o que acontece? Você acaba fazendo um atendimento nutricional para os outros membros da família, para a gente ver as dificuldades, as necessidades que aqueles pacientes, inclusive os cuidadores, a pessoa que está cozinhando, né, que é a cozinheira da casa. Então, você precisa ver consultar essas pessoas para a gente ver como que a gente vai adaptar esse almoço, entendeu? Esse lanche, esse café da manhã, esse jantar. E quando faz essa avaliação, a efetividade da mudança, a adesão é muito melhor, né? Inclusive até para as pessoas. Eu vou te contar até uma coisa bem engraçado. O chefe de cozinha, né, a cozinha que tinha numa residência, ele tinha muita resistência, né? Vou falar no masculino, né? Para não identificar, que é chefe de cozinha, né? Que fala. Então, não tinha essa dificuldade, entendeu? De fazer o jantar, de deixar ter essa preocupação daquele idoso ter aquele jantar. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou dar uma sugestão. Conversei com a família, atendi as outras, consultei os membros da família e eu sugeri uma consulta para ela também. E eu conversei com ela. E na hora, né, da gente conversar, eu sugeri para ela, olha, o que você faz no jantar? Então, ela me explicou. Na verdade, ela comia muito carboidrato. Eu falei, que tal você jantar uma sopa, né? Então, a gente traz a pessoa para o nosso lado. Então, você tem estratégias de família que você vai trazendo essa pessoa. Então, ela ficou, olha, doutora, nossa, foi a melhor coisa de ter feito uma dieta para mim, porque agora eu já emagreci, eu tô me sentindo tão bem, entende? Então, na verdade, você vem para agregar. Não para trazer conflitos, né? Não, pelo contrário. Isso, a gente vem para agregar. Então, o que a gente faz? A gente traz todos os membros da família para junto, sem muita dificuldade, né? De uma coisa mais leve, de uma coisa mais, de um acompanhamento nutricional mais humano,
entende? Trazendo essa família para o lado, todo mundo pro nosso lado, para que eu tenha sucesso, o paciente tenha recuperação e a família toda fica feliz. Então a gente tem que usar dessas estratégias, entende? De comportamental, muito amor, né? Para você tratar esse paciente, todo paciente, na verdade, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente não está falando de emagrecimento só, a gente não está falando só de saúde, a gente está falando de memórias, a gente está falando de comfort food, né? A gente está falando de saúde, nós estamos falando de momento de família prazer, juntos, ali, né? De cozinhar, momento familiar, momento. Porque muitas famílias gostam de sentar à mesa, né? Então você tem que trazer essas memórias, né? Essas memórias vão ficar na família. Isso aí é muito importante a gente dizer isso. E Cris, só pra gente finalizar aqui, conta pra gente uma história que te marcou no atendimento domiciliar, às vezes de algum paciente, não necessariamente idoso, mas algum paciente que você atendeu que teve não uma recuperação, mas assim, se apresentou uma melhora. Você tem alguma história assim para contar pra gente? Tenho certeza que tem. Eu tenho várias, graças a Deus. Então, assim, eu já tive uma paciente, né, um exemplo, né, que ela sofreu um acidente, né, automobilístico e ficou um bom tempo, né, de cadeira de roda, e junto com a equipe multidisciplinar, né, psicólogos, né, o clínico, o ortopedista, né, eles optaram, né, pelo meu trabalho, alguma indicação, e fui. Então, essa paciente, ela estava, assim, num período muito difícil, porque ela tinha que comer uma dieta específica, né, porque ela machucou, teve que refazer alguns órgãos, né, então ela teve que se adaptar, é uma pessoa que a alimentação para ela era tudo, e a partir do momento ela teve que mudar toda a alimentação, ficou integral, né? E depois a gente foi fazendo essa transição e ela foi recuperando. Então ela falou: Cristiane, eu nunca pensei que a nutrição poderia me ajudar tanto, eu ter essa consciência alimentar. Então, a partir do momento que você começa a ter uma consciência alimentar, você vai vendo que aquilo ali é só um processo, que aquilo foi só um momento nessa paciente específica. Então ela foi recuperando. Depois, hoje em dia, ela já não tá, ficou muito tempo, quase 2 anos na cadeira de roda, e hoje em dia agora ela já está bem, ela já está andando, ela está se alimentando, ela é uma pessoa jovem, uma mulher de 30 anos, então ela está super bem, mudou a vida completamente. E assim, não só mudou a vida alimentar, mas também a visão, né? De que muitas pessoas pensam que assim, você comer sem xenobiótico, que a pessoa fala, xenobióticos são os industrializados, né? É muito difícil, porque é mais fácil você chegar ali na geladeira, lá no supermercado e pegar um molho de tomate, né? Do que você fazer um molho. Mas a gente tem alternativa da gente fazer isso aos poucos, entende? Essa mudança é gradativa. Olha, eu comprava molho de tomate, então vamos tentar fazer assim? Né? Vamos comprar usar o tomate, vamos colocar um coloral, você vai ver que vai ter a mesma, porque às vezes a pessoa pensa que não vai ter o mesmo sabor, não vai ter a mesma forma, não vai ter a mesma cor. Então a gente vai mudando a visão desse paciente, ele vai aderindo aos poucos. Então você vai, nossa, realmente eu pensava que não era assim, mas assim, às vezes o paciente nem cozinha, né? É a secretária do lar, né? A ajudante que faz, e isso facilita para eles, mas a gente vai introduzindo isso aos poucos, e a família toda vai entrando num processo, numa vibe tão boa, que isso não fica difícil, não fica penoso. Natural, entende? Né? Natural. Natural, é aos poucos, a gente vai fazendo tudo isso aos poucos, bem comportamental, você vê se você já fez. Ai, que bacana. Excelente. Cris, a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu tenho certeza que é só a primeira de muitas. Nutrição muito assunto. Nutrição é vasta, né? É um mundo de possibilidades, de oportunidades, de campos de atuação. Isso, né? Eu que agradeço, né, de você ter me convidado, falar um pouquinho, né, do que é a nutrição. Tem muito mais para falar. Né, o que é a nutrição, porque é uma coisa muito linda, né? Ela vai muito além, né, do que a gente possa imaginar, né? A gente trata o emocional, né? Comida tem a ver com cultura, tem a ver com emocional, tem memórias afetivas, saúde, é muita coisa envolvida. Então a gente precisa de muito amor, muito carinho para estar
cuidando desses pacientes fofos que vêm aí. Que fofo. Pessoal, então não percam, a doutora Cris vai estar com a gente na alta. Quem precisar de uma avaliação nutricional, consulta individualizada, familiar, paciente 60 a mais, contem conosco. Né, Cris? Muitíssimo obrigada, então. Obrigada. Bem-vinda. Até a próxima. Até a próxima.